Olá, aluno, aluna, tudo bem? Hoje vamos falar sobre vacinas. Vacina é uma temática muito interessante e muito importante, porque recebemos vacina desde o nosso nascimento, a adolescência, passa pela vida adulta e até a velhice. Meu nome é Eunice Almeida da Silva e eu vou conduzir esta aula. Para um melhor entendimento sobre vacinas, eu estou aqui no Instituto Butantan, local onde são fabricadas algumas vacinas. Ao final desta aula, vamos conversar com o Dr. Alexander Roberto Precioso, aqui do Instituto Butantan. Mas antes, vamos recordar como funciona o sistema imunológico? O organismo reconhece os micróbios invasores, toxinas ou tecidos e, como resposta, produz anticorpos ativando outras células do sistema imunológico, que, por sua vez, são programadas para reconhecer e neutralizar ou destruir o material estranho em outra ocasião. A vacina é uma suspensão de organismos, frações de organismos, toxinas de organismos, que junto com substâncias adjuvantes é utilizada para induzir a imunidade. Então, de forma mimética, a vacina produz anticorpos contra o falso invasor. Quando o organismo humano imunizado entra em contato com um patógeno real, o sistema imunológico reconhece-o e já está protegido. Historicamente, antes da invenção das vacinas, sabia-se que as pessoas que se recuperavam de certas doenças ficavam imunes às mesmas. Edward Jenner, em meados do século XVIII, realizou experimentos inoculando material com amostra de varíola bovina nas pessoas, na tentativa de prevenir a doença. 2 séculos depois, a doença foi erradicada mundialmente. A imunização tem uma lógica de prevenção individual e coletiva. O fenômeno imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, que prevê que se a maioria das pessoas estiver imunizada, os surtos serão limitados a casos esporádicos, portanto, não haverá indivíduos suscetíveis em quantidade suficiente para sustentar a disseminação da doença. As vacinas se dividem em 6 tipos e cada uma apresenta características próprias. O primeiro tipo de vacina é composto por micro-organismos vivos, atenuados ou enfraquecidos com agente inteiro. Essas são vacinas vivas que mimetizam uma infecção real e conferem imunidade para toda a vida, sem necessidade de reforços. Este tipo de vacina tem uma taxa de 95% de eficácia, mas não são recomendadas para todas as pessoas. Pessoas com sistema imunológico comprometido por alguma doença ou alguma outra manifestação, não é indicado tomar este tipo de vacina. Outro tipo de vacinas são compostas pelo agente inteiro, ou seja, micro-organismos mortos, como a vacina contra a raiva, contra a influenza e pólio. O terceiro tipo é a vacina de bactérias inativas, que são contra a pneumonia pneumocócica e cólera. Existem vacinas constituídas por toxinas dos micro-organismos. Por exemplo, a vacina contra o tétano, difteria e coqueluche. A vacina contra o tétano e difteria chama-se dupla duto. E contra difteria, coqueluche e tétano chama-se tríplice bacteriana, DPT. Temos também as vacinas recombinantes. Essas vacinas, elas são compostas por fragmentos dos micro-organismos. Estes fragmentos estimulam a resposta imune. Temos as vacinas conjugadas. Estas vacinas são constituídas por diferentes proteínas de micro-organismos. Um exemplo é o Haemophilus influenza tipo B.
O Hemófilos influenza tipo B é uma bactéria que atinge em criança até 5 anos de vida. Então, aluno e aluna, para melhor aprofundamento da nossa temática sobre vacinas, nós estamos aqui com o professor Dr. Alexander Roberto Precioso. Ele é diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância, daqui do Instituto Butantan, e pesquisador do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, daqui da USP, tá? Então, eu vou fazer uma pequena entrevista com ele e este material da entrevista já serve também para muito estudo de vocês, tá certo? Bom, doutor Alexander, primeiro, muito obrigada por aceitar essa entrevista aqui, né, para enriquecer a nossa aula. E algumas perguntas nós vamos fazer aqui, a primeira é o que é uma vacina? Ok, obrigado, é um prazer contribuir. Vacina, nós temos vários tipos de vacina, mas de uma forma geral a vacina que nós consideramos como profilática preventiva é um componente que você administra no organismo para que proteja esse organismo contra determinadas doenças infecciosas. Além dessas vacinas profiláticas, nós também temos uma outra categoria que são as das vacinas terapêuticas, que são as vacinas que eventualmente podem contribuir no tratamento de determinadas doenças. Perfeito. E qual é a composição de uma vacina? Como ela é composta? Então, eu vou focar bastante na questão da vacina profilática, que são as vacinas que previnem doenças, né? Então, existem vários tipos de vacina. A maior parte delas tem origem no micro-organismo, né, contra a doença que você quer proteger. Então, nós temos vacinas que nós chamamos de vacinas atenuadas, que são as vacinas compostas pelos agentes ainda vivos, mas modificados, para que eles sejam capazes de desencadear uma proteção no organismo sem causar a doença. E temos uma outra grande categoria de vacinas, que seriam as vacinas inativadas, que são compostas também pelos agentes infecciosos, só que são agentes mortos, eles não estão mais vivos, né? E a partir desses, principalmente dos organismos inativados ou mortos, nós temos outras categorias. Por exemplo, vacinas que trabalham com algumas proteínas do micro-organismo ou com algum tipo do material genético do micro-organismo. Ok. Então, e também seria importante, assim, para nós, né, para aprofundar o nosso conhecimento sobre vacina nessa aula, saber quais são as vacinas que são produzidas aqui no Instituto Butantan. O Instituto Butantan, já há muitos anos, é um importante produtor de vacina que contribui para o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, ligado ao Ministério da Saúde. Portanto, as vacinas produzidas aqui, o objetivo principal é atender a demanda de saúde pública do Brasil. Então, nesse contexto, o Instituto Butantan vem produzindo a vacina de influenza, que é uma vacina produzida anualmente, né, que é uma vacina que prevê proteger as pessoas contra a gripe, a conhecida gripe. Além da vacina de influenza, nós temos trabalhado com vacinas que nós chamamos contra a difteria, contra o tétano, o pertussis, que é a coqueluche. Temos a vacina também contra uma determinada proteína específica, que é o da hepatite B, a vacina da hepatite B, vacina contra a raiva humana e, mais recentemente, nós temos vacinas em desenvolvimento, como, por exemplo, a vacina da dengue, para proteger as pessoas contra a dengue. Essa vacina em particular ela está em fase de estudo. Tá certo. E como é que funciona assim, a distribuição da vacina, né, nos serviços de saúde, né? Sai aqui do Instituto Butantan e essa saída e a distribuição, como é que ocorre? Então, como eu disse anteriormente, como nós estamos vinculados ao Programa Nacional de Imunizações, toda a produção de vacina do Butantan é direcionada para uma central num determinado local do país, que é coordenado pelo Programa Nacional de Imunizações. E a partir deste local é que as vacinas são distribuídas para todas as salas de vacinas, serviços que oferecem a vacina gratuitamente para a população. Tá certo. Tem uma pergunta também muito aqui interessante, né, para os nossos alunos.
que é o seguinte: como é que o senhor vê o uso da biotecnologia na criação de uma vacina, na fabricação, digamos, de uma vacina? A biotecnologia, ela possibilitou um desenvolvimento muito grande no que se refere ao desenvolvimento de vacinas. Então, a biotecnologia em si é a tecnologia aplicada junto à biologia, que vai trabalhar com os micro-organismos, né, para que eventualmente eles possam ser transformados em componentes para uma vacina. Então, sem dúvida nenhuma, a biotecnologia foi bastante responsável pelo desenvolvimento de inúmeras vacinas, né? E também não só a quantidade, mas a qualidade com que essas vacinas passaram a ser produzidas. Perfeito. Bem, eu acho que essas questões elas vão ser muito enriquecedoras aqui da nossa aula, né? E nós queremos lhe agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de nos atender. Tá? Muito obrigado, é um prazer. Alexandre. Bem, alunos, então tivemos aí essa entrevista, né, com o professor Dr. Alexander, e todo esse material está disposto para vocês, né, e fora isso vai ter um fórum de discussão sobre tomar ou não tomar a vacina. Vamos ver lá no fórum. Tchau, obrigada.